Só Jesus pode transformar qualquer paralisia em movimento. Só Jesus pode transformar qualquer inatividade em atividade. Só Jesus pode dar vida aos mortos. Só Jesus pode dar vista aos cegos. Nesta noite eu quero compartilhar com você algo do Senhor e olhar na vida de um personagem bíblico que se encontrava inativo e paralisado, mas ao se encontrar com Jesus, a inatividade foi transformada, a paralisia foi transformada, porque é isso que acontece quando Jesus chega, é isso que acontece quando Jesus se movimenta em nossa direção. Então abra comigo a sua Bíblia de pé, vamos até o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículo 1 em diante. Eu quero levar você a olhar essa história desse homem, segundo a palavra de Deus, paralítico, que estava inativo, deitado já há bastante tempo, aguardando que alguma coisa acontecesse. Ele se encontrava em uma situação, quem sabe, parecida com a sua nesta noite, onde parece que não tem mais jeito, não há mais saída. Onde você sabe que não há mais nada o que você possa fazer para mudar a situação que você enfrenta. Onde você sabe que não há nada que você possa fazer para mudar a sua história. João capítulo 5, versículo 1, diz assim o texto bíblico: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas. Pessoas de que tipo? Doentes e inválidas. Pessoas doentes e inválidas. Cegos são os exemplos de doença e invalidez que João relata. Há cegos, há mancos e há paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um desses inválidos que estavam ali, era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado ali, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus, que passava, lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Versículo 9 constata que diz que imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Vamos orar, irmãos? Curva a sua face comigo. Deus, diante da Tua palavra, diante das canções entoadas, estamos, ó Pai, diante da fé que temos na pessoa de Cristo Jesus. Aquele que tem poder, ó Deus, para trazer atividade aonde há inatividade, trazer, ó Deus, movimento aonde há paralisia, trazer salvação aonde há morte. Por isso, Pai, nesta noite que a Tua palavra fale profundamente no nosso coração. Assim nós cremos, esperamos e confiamos em Ti, para a glória do nome de Jesus, e todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe, rique e abundantemente. Estamos diante de um relato de um homem que se encontra junto com outros tantos inativos, inválidos, doentes, cegos e paralíticos. Quando nós olhamos para histórias bíblicas como essa, nós geralmente, tendemos a observar somente o milagre. E olharmos a história apenas observando mais o milagre de Jesus que foi feito. Só que a Bíblia Sagrada, ela é muito rica. Jesus queria dizer muito mais do que muitas pessoas perceberam que ele estava querendo dizer, por exemplo. Olhamos a história deste homem e observamos o milagre. Observamos, por exemplo, a história daquela viúva que ia em um cortejo fúnebre, aonde, sendo viúva, o seu marido havia morrido, agora o seu filho está morto no caixão. Essa viúva toca o cortejo fúnebre na entrada da cidade, lá em Naim. Jesus, ao passar, então opera um milagre. Há tantos outros milagres na Bíblia que nós observamos,
Mas muitas vezes nós observamos apenas a história como um milagre em si, ou somente um milagre. E quando nós olhamos apenas a história bíblica como um milagre apenas, nós perdemos, na verdade, muita coisa, ou na verdade, a essência do que é o texto, ou qual o propósito do milagre ter ficado para nós nas Escrituras Sagradas. A Bíblia não diz o nome deste homem, apenas relata o lugar que ele está. Eu fiz algumas anotações. O lugar que ele está diz que há 5 entradas, há 5 grandes pórticos que vão dar a um grande tanque. Esse tanque, segundo pesquisas, vão dizer que ele media em torno de 110 metros de comprimento, que ele tinha mais ou menos 40 metros de largura e aproximadamente 23 de profundidade. É ou não é um belo tanque? É um belo tanque. Imagine, 110 por 40. Esse santuário tem em média, eu creio que entre 40 a 50 metros de comprimento. Então isso aqui era mais ou menos quase a largura do tanque, por 110 de comprimento e 23 de profundidade. E lá ficavam muitos, e muitos inválidos, paralíticos, cegos. A pergunta que fazemos no texto é, mas se é tão grande assim, será que todo mundo não podia pular no tanque ao mesmo tempo? Poderia. Mas havia uma crença entre eles. A crença que eles tinham dado o movimento na água, eles acreditavam que o movimento era feito por um anjo. Não temos comprovações bíblicas se assim realmente um anjo movimentava as águas, mas a crença do povo era que o movimento da água era dado por um anjo. E dado o movimento da água, eles pulavam, crendo que seriam curados. Alguém foi curado? Eu creio que sim. Porque diz o texto bíblico que muitos foram curados. Ou que, quando pulavam, eram curados. Mas eles criam que um anjo movimentava as águas. E criam que, se eles pulassem em uma outra hora, a não ser nesse momento que a água fosse agitada, eles não seriam curados. Ou seja, mesmo que o tanque coubesse aqui o Zé Garoto, essa igreja inteiro, ao mesmo tempo se banhando no tanque, eles criam que só em uma determinada hora o milagre poderia acontecer. E esse homem inválido, esse homem paralítico, quando tentava ir ao tanque, não tinha mais tempo. Não é que não tinha espaço, mas quando ele chegava, a água já estava calma e sem agito algum. É nesse quadro que esse homem está. Se observarmos o que a Bíblia vai dizer sobre este lugar, 5 pórticos, um tanque deste tamanho, era um monumento de respeito. Era um monumento que pelo menos dava uma noção de grandeza, prosperidade, porque não era uma piscina Tony. Era algo maior que a piscina do Sesc e do SESI juntas. Então, era um monumento. Imagina você chegar em um lugar como a Igreja da Candelária, como alguns pórticos da França, como alguns lugares no estado do Rio de Janeiro, que você chega e você fica assim, boquiaberto pelo tamanho. Essa semana com a família fomos no Museu da Manhã conhecer, e eu fiquei observando, eu falei, como isso aqui é bonito. Como isso aqui é belo. É um símbolo de grandeza, de prosperidade. É um símbolo de riqueza. Esse lugar que a Bíblia diz era algo parecido. Só que eu trago a observação de quais eram as pessoas que moravam ali. Não eram príncipes, não eram reis, não eram homens ricos, não era realeza, não eram pessoas nobres e importantes, mas pessoas que moravam neste lugar. A Bíblia vai dizer, João vai dizer, que eles eram inválidos, paralíticos, cegos. Esse era o grupo de pessoas que morava, ou que moravam em um lugar como esse. Esse é o quadro que João nos apresenta. Lembrando que a Bíblia não fala o nome deste paralítico, que conseguiu este feito pelas mãos de Jesus. A Bíblia só vai dizer que ele tinha em média 38 anos, e que ele estava paralítico há muitos anos. E eu quero convidar você esta noite, comigo olhar além do milagre em si relatado. Mas olhar quem é este homem. Ou o que na verdade essa história está dizendo, além de milagre operado por Jesus, o qual nós cremos, que ainda hoje opera milagres. Amém, irmãos? Amém, irmãos?
Mas o que na verdade a história tem para nos dizer, além de um milagre? Porque a história não é somente um milagre. Eu quero convidar você hoje a olhar para este homem que pela Bíblia não tem nome, pela Bíblia não tem rosto, mas o nome deste homem é o seu nome. O nome deste homem é o meu nome. O rosto desse homem é o seu rosto. O rosto desse homem é o meu, é o nosso rosto. Porque esse milagre de Jesus está diretamente ligado à inatividade, à impossibilidade e à paralisia do ser humano em conseguir salvar a si mesmo em toda e qualquer situação. Esse milagre está relatando a história daquilo que Cristo viria a fazer por meio de cada um de nós. Esse milagre está enfatizando, através deste homem, que ele não tinha condições de deixar ou de sair da paralisia o qual ele vivia. Portanto, era-lhe necessário que alguém de fora, nesse caso aqui, Jesus, o levasse até o tanque, ou melhor, mesmo sem o levar até o tanque, fizesse aquilo que foi feito por sua vida. Portanto, a história deste homem nada mais é do que a nossa história, a sua história e a minha história. Vai nos lembrar de momentos que nós chegamos a um ponto que nós temos agora a certeza que não há mais nada a fazer. Que nós não temos mais ferramentas alguma. Já tentamos todas que tínhamos. Seja em qualquer situação que vivemos. Vamos lá? Na família, profissional, financeira, relacional, emocional. Momentos que nos colocamos como que em um beco sem saída, a gente chama de sinuca de bico. Olhamos para o lado, parede, canto, estou encurralado. Já tentei A, já tentei B, já tentei sair pela direita, pela esquerda, para frente, por trás. E só cheguei a uma conclusão: não tem mais o que fazer. Assim foi a história desse paralítico. 38 anos de idade, muitos anos enfermos. Vai saber quantos anos ali, mas vamos supor que tivesse ali mais de 20 anos no tanque, tentando, enquanto a água se movia, pular para ser curado e não conseguia. A história deste homem grita para nós nesta noite a incapacidade humana. A história deste homem hoje grita para nós a paralisia e a inércia humana de conseguir salvar a si mesmo em todas as áreas que pudermos pensar. Este homem grita e nos alerta hoje que a sua história é a nossa história como humanidade, como seres humanos. Esse homem, essa história, hoje, grita para nós que o seu nome, embora não mencionado, é o nosso nome. Que ele aqui, na palavra de Deus, foi nos deixado para nos representar a todos nós. Que a paralisia do pecado que nos atingiu, lá em Gênesis 3, que a palavra que João vai usar aqui é que a inutilidade, a invalidez deste homem é a inutilidade e a invalidez de todo ser humano, aguardando o dia em que consiga mergulhar em águas movimentadas, para então ter a sua vida completamente transformada. Observe que este tanque, esta água, ele diz e fala sobre o Espírito Santo de Deus. Este homem, ele grita para nós hoje a nossa impossibilidade de conseguirmos avançar diante da nossa condição de pecadores. Portanto, este homem somos nós. Porque ele tem um problema. E o problema dele é o mesmo que o nosso. Ele não consegue avançar para a sua cura e para a sua libertação sozinho. Ele não consegue por si só deixar a condição que ele agora e hoje vive. Ele não consegue sozinho mudar a sua história de paralítico
para andarilho, de inválido para alguém válido diante da sociedade. O problema deste homem é o seu problema, é o meu problema, é o mesmo problema que nós temos. E observe que eram dias onde as pessoas estavam caminhando para os templos. Eram tempos de Páscoa, celebração de Páscoa. Dias parecidos como esse hoje, que nós hoje saímos de casa, deixamos a televisão, deixamos os bens em casa, colocamos a roupa, tomamos um banho. E viemos para cá dizendo, olha, vou lá adorar, vou lá servir, vou lá glorificar, vou lá celebrar a vida de Cristo. Eram dias que as pessoas estavam se dirigindo aos templos para se encontrar com Deus. Pessoas estavam se amultuando em tempos de Páscoa nos templos para encontrarem a Deus. Só que eles não imaginavam que o lugar que Jesus, nesse dia, escolheu para estar, não foi no templo, mas foi no meio de pessoas inválidas, no meio de pessoas paralíticas, cegas, moribundas, enfermas. Enquanto as pessoas se amultuavam nos templos para encontrarem a Deus e adorarem a Deus, o que eles não imaginavam é que o próprio Deus encarnado estava andando no meio dos feridos, enfermos, cegos e paralíticos. Porque este é o melhor lugar que Jesus quer estar. Este é o lugar preferido do Deus encarnado. Também hoje poderia dizer que este ainda é o melhor lugar que Jesus quer estar. No meio de pessoas doentes, paralíticas, enfermas, cegas e inválidas. E isso não falando apenas no cunho de natural, prático e visível e físico. Não estou dizendo que Jesus prefere somente estar no meio de pessoas inválidas fisicamente, cegas fisicamente. Mas Jesus tem prazer e prefere estar em sondar corações, em se revelar, em se apresentar a pessoas que espiritualmente estão cegas. Há pessoas que em sua alma, em seu espírito estão enfermas, estão paralisadas, são paralíticos. Aqueles que, quem sabe, ainda não perceberam ou já perceberam que sem Jesus, que sem a pessoa e a salvação do Cristo ressurreto, são, como o apóstolo João vai dizer, são pessoas inválidas. O lugar que Cristo prefere para estar é se revelando a pessoas que ainda não entenderam, ou já entenderam, mas não cederam. A seguinte notícia: nós temos um problema. O mesmo problema que esse homem tinha. Diante daquilo que Deus quer fazer em nós, diante daquilo que nós sabemos que é preciso ser feito em nós, nós não temos condições de fazer. Este homem não tem condição alguma de pular naquele tanque. Ele diz: Senhor, eu até tento, mas eu não consigo. Quando eu penso que vou conseguir, eu não consigo. Me lembra de Paulo. O bem que eu tanto quis fazer, nem sempre consegui. Mas o mal que muitas vezes pensei em não fazer, esse fiz. Eu somente digo: Jesus, diante da tua pergunta, queres ser curado? Eu te digo: Senhor, estou tentando. Eu estou tentando deixar a paralisia que eu vivo. Eu estou tentando deixar o lugar que eu estou vivendo. A minha realidade é essa. Eu habito no meio de cegos, paralíticos, coxos, enfermos e inválidos. Eu tenho tentado, Senhor, mas não consigo mudar esse quadro. E Jesus, quando passa por ali, ele sofre. Eu creio que Jesus, segundo a palavra, ele sofre em ver pessoas se perdendo. Jesus sofre com quem sofre, porque ele mesmo deixou em sua palavra assim: olha, se alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Sofra com quem sofre.
Olha comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 63, versículo 9. Isaías 63, versículo 9. Isaías deixa para nós um relato sobre Cristo. Isaías está anunciando ao Cordeiro de Deus. Ele fala assim: em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. Em toda a aflição do seu povo, ele, o Cristo, também se afligiu. Ao ponto de ir à aflição máxima por você e por mim. Ao ponto de se entregar à morte por você e por mim. As pessoas não observam, elas não têm ideia. Mas o Deus que estão buscando no templo está andando no meio dos paralíticos e cegos. Porque este é o melhor lugar que Jesus quer estar. Então, esse paralítico tem um problema, que é o nosso problema. Mas, pastor Sandro, qual é o problema desse paralítico? O que nós temos em comum com esse paralítico? Eu separo duas coisas. A primeira é a posição ou a situação desagradável deste homem e a esperança que ele tem. A situação desagradável que ele vive e a esperança que ele tem. Uma situação de realidade de vida e a esperança que tem de que isso seja transformado. Qual é a situação desse paralítico? Vamos ler Hebreus 12, versículo 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O que o nosso problema tem a ver com este homem paralítico? Assim, Hebreus 12. O escritor dos Hebreus diz que Deus tem seus critérios. Ele diz assim, olha, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Qual é o problema que nós temos em comum com este homem? É que ninguém verá a Deus, ninguém estará com Deus, ninguém habitará com Deus, a não ser que seja santo. Como falei pela manhã, lembrar sobre purificação. Os judeus criam que aqueles que estão enfermos, ou tocam em mortos, estão contaminados e, portanto, não estando puros, eles não têm liberdade para adorar a Deus. Eles precisam passar por um processo de purificação antes de adorar a Deus, porque se não fizerem isso, não serão aceitos por Deus. Pureza, santidade. Nós não somos judeus. Falamos pela manhã que sabemos que Cristo e a sua justificação, através da cruz do Calvário, nos torna puros diante de Deus. Portanto, se só verá Deus, se só habitará com Deus, aqueles que são santos, porque Deus tem os seus critérios e coube a Ele colocar tais critérios, como diz, olha, eu sou santo, portanto, eu abomino o pecado e só habitará comigo aquele que for santo. Mas quem é santo? O próprio Jesus, enquanto encarnado, disse, ninguém é bom, a não ser Deus. O próprio Jesus disse isso. Paulo vai dizer, não há um justo sequer sobre a face da terra. Então como nós veremos o Senhor? Então como esse nosso problema será resolvido? Porque todos nós temos uma esperança. Esse homem tinha esperança de, ao passar pelo tanque, ele saísse da condição de paralisia, de inatividade, de inutilidade que ele vivia. O nosso problema é o mesmo desse homem. Todo ser humano está aguardando o grande dia, embora a fé de cada um seja diferente, mas todos estão buscando de alguma forma a ressurreição, a reencarnação, o cosmos, eu não sei o que mais, mas todo mundo um dia espera, porque a sua alma, a qual foi criada, está gritando que a vida não termina aqui, que nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para a vida eterna, para viver eternamente, mas o pecado nos trouxe a morte como salário. Então, as religiões estão o tempo todo querendo resolver isto, como falamos pela manhã. Este homem tentava pular no tanque com as águas agitadas para sair da sua invalidez, da sua paralisia e, portanto, alcançar
a sua libertação do seu estado. Todo homem está em busca de deixar o seu estado natural, crendo que um dia haverá um outro lugar para estar. E Deus colocou seus critérios, dizendo assim, olha, só estará comigo aquele que for santo. Porque santidade é um pré-requisito para herdar a vida eterna. Deus estabeleceu esse padrão. E o que acontece é que esse padrão nós não podemos conquistar sozinhos. Nenhum homem foi, é ou será capaz de conquistar a santidade. Uma santidade ao nível de um Deus santo que colocou como pré-requisito. Não é santidade de hoje só fazer boas ações. Não é santidade de hoje ter orado mais do que ontem. Sim, ore mais do que ontem, é bom para você. Mas é um tipo, um padrão de santidade que é impossível ser alcançado. Como este homem, Senhor, eu não consigo alcançar o tanque em tempos de águas movimentadas. Não me é possível. Eu reconheço, Jesus, que eu não consigo fazer isso sozinho. Nosso problema é o mesmo problema deste homem. Mas este homem também estava cheio de uma esperança. Porque se não tivesse esperança que alguma coisa ia acontecer, ele não mais estaria lá. Ele estava lá, quem sabe, há 20, 30, 38 anos, quem sabe. Ele diz, olha, toda vez que eu tento, isso quer dizer que continua tentando. E o ser humano constantemente está tentando se acertar com Deus. O homem constantemente está tentando se jogar em águas agitadas para que consiga mudar a sua história de condenado para justificado. Mas esse homem está cheio de esperança. E o que temos a ver com ele é tanto o problema que ele tem, como o nosso, como também a esperança que ele tinha e a nossa esperança. E a Bíblia não só nos diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, que Deus colocou como pré-requisito um padrão de santidade inalcançável pelo homem, mas a Bíblia está cheia de textos, memórias e lembretes para que mantenhamos a esperança viva na pessoa do Cristo, Filho de Deus. Porque é o mesmo Cristo que foi se encontrar com este homem no tanque, enquanto muitos o procuravam como Deus, não a ele, mas o Deus nos tempos, o próprio Deus encarnado estava lá no meio daquelas pessoas doentes. Disse Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas quem são os doentes? Só os que estão no hospital? Também, mas não só. Quem são os doentes? Os que estão diagnosticados com enfermidade? Também, mas não só. Os doentes que Jesus está falando é todos os doentes, porque todo homem sem Jesus está em uma situação de paralisia, inutilidade, inabilidade e cegueira. Portanto, todos, disse Paulo, pecaram e foram separados, destituídos, arrancados da glória de Deus. Portanto, todos agora estão doentes. Ele diz, eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Eu vim trazer liberdade, cura e libertação para os doentes, enfermos e cativos. E a esperança que temos é um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fala. Olha comigo, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Colossenses 2, 13, 14 e 15. Esse homem está esperançoso que um dia alguma coisa vai acontecer. Ele não sabe o quê. Ele está tentando, ele não sabe ainda que Jesus vai salvá-lo. Mas ele ainda está tentando mergulhar no tanque, ele não consegue. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Colossenses, capítulo 12, versículo 13. Eu vou abrir aqui para ler com você. Colossenses 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Paulo diz que nós temos ainda uma esperança de transformação, de vida. Nós temos ainda uma esperança para sairmos da paralisia do pecado, da inutilidade da vida de pecado, da inatividade do ser humano sem a pessoa de Cristo como seu Senhor. Paulo diz, nós ainda temos uma esperança. A mesma esperança que esse homem tinha, mesmo não sabendo que Jesus seria a sua esperança. Ainda há muitos que não sabem que a sua única possibilidade de esperança é o Senhor Jesus. Este homem não sabia que Jesus estava vindo em direção àquela grande enfermaria, com 5 portas e uma grande piscina. Ainda há muitos que não sabem que Jesus está indo em sua direção para tirar as suas enfermidades. Não só enfermidades físicas também, mas principalmente as enfermidades espirituais e da condenação eterna. A esperança deste homem era um dia ter a sua história mudada. A pergunta que fica para nós é, qual tem sido a nossa esperança? Ou em que ou em quem estamos colocando a nossa esperança? Esse homem tentou, quem sabe, se rastejar até o tanque. Tentou pedir uma ajuda, quem sabe. Tentou ir pulando. Tentou, quem sabe, como um saci, ir numa perna só. Tentou, quem sabe, jogar uma corda. Tentou encher um balão. Eu não sei o que ele tentou, mas ele tentou. Chegou uma hora que ele pensou, porque o que ele diz para Jesus é como quem está agora diante de um beco sem saída, como diz, Senhor, eu já tentei tudo. Estou aqui há muito tempo. Já tentei ir por cima, por baixo, tentei rastejando, sentado, com um pé só, tentei de tudo, Senhor, mas toda vez que eu tento eu não consigo, porque as pessoas tomam a minha frente. Jesus diz, quer ser curado? Senhor, estou tentando, é o que eu mais quero. Mas em quem ou no que nós estamos apostando como saída para aquilo que somos ou que vivemos hoje? Em quem ou no que você está apostando para deixar os seus vícios? Em quem ou no que você está se agarrando para pular na piscina de libertação da pornografia? No que ou em quem você está se agarrando porque você não aguenta mais a vida que você tem e você continua tentando sair dela? Mas ouça o exemplo deste homem bíblico para você nessa noite, porque eu creio que foi Deus que trouxe aqui nesta noite. Este homem tentou de várias formas sair da realidade que ele vivia, mas chegou uma hora que ele não tinha mais o que fazer, a não ser se dobrar e dizer, Senhor, já tentei, mas não consigo. Você quer ser liberto? Perguntou Jesus. Ele nem respondeu, quero, ele disse, eu não consigo. E na hora Jesus lhe deu uma ordem. Olha, pega a sua cama, pega o seu leito, pega a sua paralisia, pega a sua enfermidade, pega a sua inutilidade, pega a sua invalidez e vai, porque eu estou libertando você. Você não precisa pular na piscina. Você não precisa esperar amanhã a água se mover. Eu sou Jesus, o próprio Deus, que estou aqui falando com você. Jesus é Ele. Eu te dou uma ordem. Vai, ser curado, levanta e vai embora. Em quem ou no que nós temos colocado a nossa esperança? Segundo o apóstolo Paulo, a nossa condição, a condição humana sem Jesus, é pior do que a da deste homem. Porque este homem era paralítico, mas pelo menos estava vivo. Paulo vai dizer que todos nós em pecado, a nossa condição é de mortos. Versículo 13 de Colossenses 2. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne. Como eu costumo dizer, morto não fala, morto não anda, morto não levanta a mão, morto não faz nada. Morto é pior do que paralítico. Portanto, aqueles que não têm a Cristo
com a sua libertação e salvação, triunfo e mudança de vida agora e no porvir, continuam mortos. E observe que Paulo vai dizendo que a vida de mortos que o homem vive no pecado o impede de fazer qualquer coisa. Portanto, quem faz tudo é Deus. Olha o texto que diz: quando vocês estavam mortos em pecados na circuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, a esperança que temos que ter em Cristo é que aonde há morte, vem a vida. Aonde há paralisia, que vem o movimento. Aonde há cegueira, que vem a visão. Mas observe que, segundo o apóstolo Paulo, quem está realizando a obra? Eu, você ou Deus? Deus. Quem está em atividade? Você ou Deus? Deus. Segundo o apóstolo Paulo, quem está operando a salvação e libertação? Deus. Quem tem a força necessária para nos tirar do lugar que estamos sem Cristo? Deus. E quem é que está paralisado e cego? Adivinha, eu e você. A esperança deste homem é a mesma esperança que paira a nossa alma, espírito, mente e corpo. Há de sermos vivificados, há de sermos perdoados, há de sermos justificados. Mas quem é que faz isso? Só Jesus pode fazer isso por nós. O interessante aqui é que não só Ele pode fazer, mas Ele pode fazer, Ele quer fazer e Ele faz. Essa é a grande diferença. Nós queremos que a nossa vida seja diferente, só que nós não podemos, portanto nós não fazemos. É isso que chamamos do que significa ser onipotente. Por que só Deus é onipotente? Porque Ele é o único que pode realizar todas as suas vontades. Porque você e eu, e nem o diabo é onipotente. Porque ele não pode realizar tudo o que quer. Você diz assim, olha, eu quero isso. Mesmo que os filmes, os desenhos digam que você pode chamar lâmpada mágica e pedir 3 desejos e será realizado, o qual não existe, nem no Evangelho, vale citar tal coisa. Ninguém a não ser Deus onipotente, porque ninguém tem o poder de colocar em prática todas as suas vontades. Diz assim, amanhã eu quero que o meu patrão triplique o meu salário. Quem quer que levante a mão? É fé ou não é? Levanta a mão aí, irmão. Só eu que não posso fazer isso. Meu patrão é Deus. Mas eu falo assim, amanhã eu quero que meu patrão triplique o meu salário. Quem é que não quer? A pergunta é, você pode tornar isso realidade? Por sua vontade? Claro que não. Embora alguns pensem, até pratiquem, sem a consciência de que não são onipotentes, alguém diz assim, eu determino, em nome de Jesus, que isso vai acontecer. Você não é onipotente. Nem o diabo pode praticar todas as suas vontades. Porque também o diabo está refém da vontade do Todo-Poderoso. Portanto, só Deus é onipotente. Só Ele pode dizer assim, eu quero isso e portanto eu vou fazer. E ninguém pode impedir a sua mão. E por ser onipotente, Ele pode libertar e salvar, porque Ele quer libertar e é a sua vontade. E por ser onipotente, tudo que Ele quer, Ele pode fazer. Nós não podemos fazer tudo o que queremos. Talvez haja alguém que nessa noite diga assim, pastor, o que eu mais queria era isso. O que eu mais queria é me libertar da condição que eu vivo. O que eu mais queria é deixar os vícios. O que eu mais queria é ter um processo de vida santificada diante do meu Deus. O que eu mais queria era uma família ajustada.
o que eu mais queria era receber o perdão e a salvação de Cristo Jesus. O que eu mais queria era mergulhar em um tanque de libertação, o qual tenho conseguido por muito tempo. Eu mais um monte de gente junto, e não tenho conseguido. A palavra de Deus, o exemplo desse homem vai dizer para você: não se deixe frustrar as suas esperanças. Porque há um, o mesmo que esteve diante deste homem no tanque, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo que foi naquela cruz e morreu no Calvário, depois de ter libertado e curado aquele homem paralítico. É o mesmo que morreu e disse que com a sua morte, com o seu sangue, com a sua ressurreição, nós teríamos uma nova chance para a salvação. E não mais permaneceríamos no estado de condenação e morte eterna. Portanto, a história deste homem é a história de todo homem sem a pessoa de Cristo. A nossa condição, irmão, sem Cristo é ainda pior a que deste paralítico. Segundo o apóstolo Paulo, Cristo ele pode vivificar, só Cristo pode perdoar. Cristo ele vivifica, ele perdoa, ele cancela a dívida, ele cancela os registros, cancela a acusação, ao mesmo tempo que conquista a vitória. E olha o versículo 15. Diz que ele despoja os poderes e as autoridades e faz deles um espetáculo público. Com o quê? Com vitória e triunfo sobre eles na cruz do Calvário. Portanto, Cristo na cruz do Calvário triunfa sobre tudo e todos. E não há cegueira, não há inutilidade, não há inabilidade, não há morte, não há paralisia que possa ficar inerte ao poder desse Cristo, que qual estamos pregando nesta noite. Quando falamos sobre ceia do Senhor, quando falamos sobre o pão e o vinho, falamos do pão e do cálice, nós estamos lembrando a condição que todo ser humano está sem Cristo. Mas estamos não só lembrando, mas celebrando a condição que o homem em Cristo pode alcançar. Só por meio do sangue de Cristo, só por meio da obra de Cristo, que se faz poderosa em nós, nós podemos ter a vida completamente mudada e transformada. Só quando nós sabemos que todos os nossos esforços são inúteis, é a hora que Deus tem prazer em fazer, em operar e se mostrar que Ele é Deus. A pergunta que fazemos é, irmãos, por que Jesus não chegou para este paralítico semana passada, mês passado, ano passado, década passada? Por que Jesus não fez, na vida desse paralítico, o primeiro milagre, a não ser simplesmente transformar água em vinho? Por que Jesus não ouviu antes? Quem sabe, porque este homem ainda estava acreditando que ele conseguiria pular por si só. Estava acreditando que ele conseguiria sair da situação que ele vivia. Jesus chega e diz: quer ser curado, meu filho? Senhor, atentei, mas confesso, não vai rolar, não dá, desisto. É como se Jesus dissesse, embora não esteja escrito: agora sim, você chegou no ponto fundamental do Evangelho. O reconhecimento que você não tem condições. Então agora pega a sua cama, levanta e vai. Obedece à palavra que eu estou lhe dando. Creia, tenha certeza, tenha a informação que você não vai conseguir sozinho, que você depende e precisa de um Salvador. E eu sou a pessoa, pega e vai. Ele obedece, o que acontece? O milagre da libertação e da salvação acontece. Obediência à palavra de Deus, munida ou sob a informação do Evangelho, que nós sozinhos não vamos conseguir sair do quadro que quem sabe hoje estamos querendo sair. Jesus deu uma ordem e ele prontamente obedeceu. E tudo que Jesus diz e disse para ele, e ainda diz hoje, se torna realidade. Jesus diz: pega a sua cama e levanta e vai embora. Ele pega, levanta e adivinha, consegue ir embora.
Aquele que não conseguia dar um passo para pular no tanque, consegue agora atravessar a cidade e, quem sabe, ir ao templo adorar a Deus. O que você trouxe hoje, irmão, para a casa do Senhor? O que está no seu coração? Qual é a libertação e salvação que você e Deus sabem que precisa acontecer na sua vida? É um vício? É um distúrbio? É algo emocional? Ou é simplesmente tudo? Alguém que hoje trouxe aqui diz assim: pastor Sandro, eu sou como esse homem aí que você falou. Eu não estou em Cristo. Não sei muito bem quem Cristo é. Mas agora entendi um pouco, quem sabe, da condição que eu estou sem a pessoa de Cristo. E eu vou ressaltar mais uma vez, se esse é o seu caso. Desista de tentar libertação, salvação e mudança de vida por si próprio. Ah, mas eu não tentei por si próprio. Eu já fui a alguns encontros, já comprei algumas revistas, já entrei em alguns blogs, eu já comprei alguns aparatos, já acendi velas, já comprei objetos, já fiz trabalhos. Nada disso pode fazer, na verdade, o que você precisa. Porque nada disso liberta. Pelo contrário, aprisiona e escraviza. O que você precisa é de libertação e salvação. O que um paralítico precisa é andar, e não de 3 muletas. O que de um cego precisa é enxergar, e não de 2 cachorros guia e muitos amigos que o levem ao shopping durante o final de semana. Portanto, só Jesus, Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Para você que está morto, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Este homem não tem nome, mas hoje pode ser o seu nome. Esse homem não tem rosto, mas pode ser o seu e o meu rosto. Todos nós precisamos constantemente de salvação e libertação. Por mais que já estejamos justificados e salvos em Cristo Jesus, mas todo dia precisamos de salvação e libertação em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, em nossos passos. E Deus hoje nos trouxe aqui a todos nós, porque Ele sabe mais do que todos nós juntos, que nós hoje também precisamos que Deus nos pegue pela mão e nos diga: eu estou vendo você tentando sozinho, e é por saber que você não vai conseguir, é que eu estou vindo até aqui, para dizer para você: pegue a sua cama, pegue a sua libertação, pegue a sua condição que você vive hoje, pegue o vício que você tem, olha, creia, obedeça, aceite a salvação de Jesus e vá. E a sua vida será diferente completamente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pensar, pedir ou imaginar. Nós achamos mais fácil nós nos compararmos a Davi, a Miriam, a Moisés. Quem não gosta? Pastor, você está me comparando a um camarada paralítico que não consegue nem andar direito? Sim, estou. Porque mesmo que nos coloquemos no lugar de Davi, nós também o tempo todo, todos os dias, ou muitas vezes, somos colocados em pé de igualdade de quem precisa de ajuda para dar mais passos. Alguém que precisa de um toque nos olhos para ver melhor. E só Jesus pode fazer isso. E foi isso que Ele fez naquela cruz do Calvário. Como cantamos, para sempre Ele trouxe libertação, porque só para sempre Ele é exaltado entre os povos e nações. E é a salvação de Jesus que hoje nós vamos aqui comemorar e celebrar. Mas antes de celebrarmos a salvação de Jesus, eu sei que hoje tem pessoas aqui que não estão em Cristo. Ou quem sabe, estão afastadas da palavra de Deus, da caminhada cristã com a comunidade, com o corpo, com Cristo Jesus. Estão, quem sabe, andando buscar libertação e salvação em muitos outros lugares. Hoje Deus trouxe aqui para dizer o seguinte: desista, cancele a sua agenda de tentativas de pular no tanque, porque a sua agenda é hoje. Deus trouxe aqui para te dizer: só Jesus pode libertar e salvar você. Só Jesus pode firmar os seus passos.
Só Jesus pode abrir os seus olhos. Só Jesus pode arrancar a paralisia da sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Então, antes de nós comermos e bebermos do corpo e do cálice, vamos orar. E vamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu reconheço que eu preciso da tua libertação e da tua salvação. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E deixe o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração nesta noite. Nós não temos aqui um tanque de cura. Nem tampouco precisamos dele. Nós temos a palavra de cura do Evangelho do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós temos a manifestação poderosa da palavra de Deus neste salão, para invadir ouvidos que entraram aqui tapados, para abrir olhos àqueles que entraram cegos espiritualmente nesta noite, para dar forças para novos passos àqueles que por algum motivo entraram aqui se arrastando nesta noite. Deus hoje não quer mais que você se arraste. Deus hoje não quer mais que você vá tateando por aí como um cego. Deus hoje quer trazer libertação e salvação para a sua vida. Seja ela uma salvação para a glória eterna, seja ela uma salvação para um vício, seja ela uma salvação para qualquer área que você está se arrastando. Deus hoje trouxe aqui para dizer a você: você não vai sair daqui se arrastando. Mantenha viva a esperança em Deus nesta noite. Eu não sei porquê, não sei sobre o que você hoje quer orar e dizer: Jesus, eu não quero mais tentar, não quero mais me esforçar em vão, mas quero deixar a tua palavra hoje fazer comigo o que fez com aquele homem, e eu só quero obedecê-la. Deus, fala comigo. Se você hoje quer orar assim, você não é um cristão, está afastado do Evangelho, ou você é cristão, está precisando de alguma área da sua vida que Deus traga libertação e ajuste, e você precisa hoje manter firme a esperança em Jesus, ser fortalecido por Deus nesta noite com a palavra de oração. Não sei qual é a situação que você vive, sai do seu lugar, temos tempo para isso. Vem aqui na frente, quando cantamos, e vamos orar. E desista de tentar conquistar sozinho, mas vem aqui na frente e Cristo vai fortalecer sua vida em nome de Jesus. Vamos louvar enquanto você vem até aqui nesta noite. Vamos cantar ao Senhor. Deixa o Espírito de Deus impulsionar você a vir aqui. Não tema, não tenha medo. Mas faça isso hoje em nome de Jesus. Continuar e não deixar que as lágrimas embaçem o olhar. Não se arraste E mais. não deixar que a tristeza tire a força do caminhar contínuo. Hoje, olhando nos teus olhos, enxergue a verdade pela fé nesta noite em nome de Jesus. Que nada e ninguém pode impedir. Jesus é o melhor plano para a sua vida. Ele é o melhor para você. Jesus, Não se arraste mais. plano melhor. Não tente mais sozinho. Nunca chega atrasado. Ele não atrasou o seu dia. Ele é perfeito. Sua hora é perfeita, sua maneira O jeito dele a mais linda. é o jeito mais lindo que existe. Portanto, seja feita a tua vontade. Diga: Senhor, eu só quero a tua Eu vontade. só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Diga: Jesus, plano melhor. Jesus, Jesus, plano melhor. Ele não se atrasou. Nunca
nunca chega atrasado. A sua hora, ela é perfeita. Sua hora é perfeita. A maneira Sua dele maneira, é linda, a é linda, é maravilhosa. Então diga, Senhor, seja feita a tua vontade. Diga, Deus, eu quero a tua Eu só vontade. quero a tua vontade. Quero obedecer a tua vontade, Deus. Assim na terra como no céu. Senhor, eu não sei qual o real motivo que trouxe meus irmãos aqui na frente, mas o Senhor sabe. O Senhor conhecia aquele homem, mesmo sem nunca antes ter passado por aquele tanque. O Senhor o viu. Lá em Jerusalém o Senhor o viu, o Senhor soube dele. O Senhor conhece a cada um que está aqui. O Senhor sabe de cada um que está aqui. O Senhor sabe o nome. O Senhor sabe o tipo de paralisia. O Senhor sabe a deficiência. O Senhor sabe a enfermidade que ocupa este corpo, esta mente, o espírito e coração. Deus, o Senhor conhece. E foi o Senhor que os trouxe aqui nesta noite. Jesus, Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, e o Senhor sempre será o mesmo. O Teu poder não foi enfraquecido, a Tua glória não foi diminuída, mas o Senhor hoje pode o mesmo que pôde fazer por aquele homem. Deus, e nós clamamos nesta noite, haja com libertação e salvação neste lugar, ó Pai. Aqueles que hoje vieram até aqui à frente dizendo: Deus, eu desisto de tentar por mim mesmo. Deus, eu não vou conseguir. Deus, me ajuda. Deus, liberta-me. Deus, salva-me. Deus, cura-me. Deus, age poderosamente, Pai, porque as Tuas águas são muito mais movimentadas do que de um tanque. Deus, as Tuas águas podem muito mais do que as águas de um tanque. O Senhor é muito mais poderoso do que o tanque estava em Betesda. Deus, o que são 110 metros de comprimento comparado à glória do Senhor. O Senhor é poderoso, todo poderoso, totalmente poderoso, infinitamente poderoso, capaz e glorioso. Deus, traz salvação nesta noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito hoje traga arrependimento profundo aos corações. Arrependimento esse que a mente humana não pode alcançar. Arrependimento este que o pecado vai tentar embaçar. Deus, que o Teu Santo Espírito hoje traga clareza à condição que ele está vivendo, e clareza que só o Senhor pode mudar a sua história. Deus, traz arrependimento e traga salvação, traga libertação na área que for. Nós cremos que o Senhor assim pode fazer. Oramos assim em nome de Jesus. Está aqui na frente, olha para mim. Creia que Jesus é a libertação que você precisa. Creia, Eugênio. Creia que Ele é a salvação que você precisa. Não há outro jeito. Não há mais razões para tentar fora dele, porque só nele podemos ser libertos e salvos de qualquer coisa. 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 De qualquer coisa.